Bom dia, meus queridos, boa alvorada, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kaique, eu sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sétimo ano. Para ser mais específico, estamos vendo conteúdo da China, Índia e Japão. Hoje nós veremos, para ser específico, a matéria sobre a China. Este país, creio eu, todos ou a maioria de vocês, alunos, já ouviram falar sobre a China, este país de extensão territorial gigantesca. É claro que uns conhecem mais, outros conhecem menos. Porém, hoje nós trabalharemos este conteúdo que vai um pouco deixar mais claro sobre a formação e a história da China para vocês. Bora lá? Como vocês podem reparar aqui no mapa mundi, nós temos o Brasil, que nós todos sabemos onde está localizado a nossa região de Minas Gerais, e logo o país asiático, a China, que eu coloquei suas fronteiras em vermelho. A China, ela tem como a língua oficial o mandarim, e sua área territorial são mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. A população é mais de 1 bilhão, é cerca de 1 bilhão 419 milhões 257.177 habitantes. Ele é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, inclusive é a segunda maior potência econômica do mundo hoje. O primeiro é os Estados Unidos da América. Lá utiliza técnicas milenares para o tratamento de doenças a partir de ervas e dietas. Há uma produção de cerâmicas e porcelanas com mais de 2.000 anos atrás. Eles praticam artes marciais como o Kung Fu e são os inventores da pipa. A China teve seu início da civilização, que acreditava-se que tenha sido uma das primeiras a abrigar sociedades complexas no mundo. Os chineses se estabeleceram em torno de dois rios, o rio Hangzhou, que é o rio amarelo, e o Yangtze, que é o rio azul. E aí, mais ou menos 7.500 a.C., cultivavam pães e arroz, criavam porcos, cães, praticavam artesanato. As comunidades, com o tempo, viraram cidades organizadas em uma rígida divisão social, como a lavradores, que produziam gêneros de substância, a aristocracia, são os militares, sacerdotes e comerciantes, governadores ou governantes, que são os familiares. Aqui eu deixei claro para vocês verem os dois rios, o rio Amarelo, que fica na China, aqui em Pequim é a capital da China, e o Yangtze, que é o rio Azul, no território chinês. Bom, as principais dinastias que deram início à história dos chineses são 4. A dinastia Shang, a dinastia Zhou, a dinastia Qin e a dinastia Han. Lembrando que dinastia é o mesmo que família no poder. A primeira dinastia, a dinastia Shang, ela existiu mais ou menos 1760 a.C. até mais ou menos 1122 a.C. Aqui tem o aparecimento de estruturas políticas sociais no país chinês. Uma presença de uma família guerreira e uma monarquia baseada no culto aos ancestrais, o surgimento dos centros urbanos fortificados na China, a fundação da escrita, que o intuito era preservar a memória das dinastias reinantes. E aí, mais ou menos 1122 a.C., os Shang foram dominados pelos Zhou. Esta dinastia ou família Zhou, ela governou de mais ou menos 1122 a.C. até mais ou menos 750 a.C. Aqui o soberano era considerado filho do céu e governaria por direito divino, lembrando que o governante é o chefe da família. Aqui terá a civilização da escrita dos valores da dinastia Shang, a antecessora, e conquista de mais territórios com essa dinastia Zhou. Terá o grande desenvolvimento do artesanato e do comércio. Os camponeses construíram inúmeras obras públicas, como estradas e pontes. O soberano doava terras aos nobres, que era uma fonte de riqueza na época. E com o último rei Zhou, a China se divide em vários reinos.
Em mais ou menos 221 a.C., o exército do soberano Qin Shi Huang conquista todos os reinos e unifica a China. E o Qin Shi Huang inicia o chamado Império Chinês. Aqui na dinastia Qin, que governou de mais ou menos 221 a.C. até 210 a.C., aqui apoiou-se na burocracia centralizada formada por funcionários leais. Teremos a construção de estradas reais, canais para drenar pântanos. Tem uma política de repressão aos opositores, provocando revoltas pelo império. A muralha da China tem o início da sua construção e o objetivo da mesma era a proteção. Como vocês podem reparar, aqui uma das construções que nós temos na humanidade mais conhecidas, e aqui é a muralha da China. E aí no ano mais ou menos 10 a.C. morre Qin Huang e inicia uma guerra civil dentro da China, durando 4 anos. A dinastia Han ganha a guerra e a nova dinastia toma o poder na China. A dinastia Han ela governou de 206 até 200 a.C. Buscou retomar a política de estrutura administrativa, recrutou pessoas para exercer atividades, abertura da Roda da Seda, que essa Roda da Seda, como vocês podem reparar, que sai aqui da cidade de Xi'an, na China, passa inúmeros territórios, como a cidade de Istambul, Teherã, Moscou, até chegar na Europa, que esta rota é uma rota comercial do Oriente com o Ocidente. Prolongamento da Grande Muralha, várias crises agrárias levou a novas guerras civis dentro da China, e aí no ano 200 a.C. houve o fim da família no poder. E a escrita chinesa, no início, ela é composta por sinais, que representavam o próprio objeto desejado, ou seja, se eles precisassem de uma casa, eles desenhavam uma casinha, se precisassem de uma galinha, desenhariam uma galinha. Depois, esses mesmos sinais eles tornam-se mais abstratos, ou seja, relativo a letras. Hoje representam ideias e os elementos fonéticos foram introduzidos. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui a escrita chinesa, algumas palavras. E as principais religiões é o confucionismo e o taoísmo na China. O confucionismo ela foi fundado por Confúcio em mais ou menos 400 a.C. Este rapaz acima da imagem de vocês. O objetivo dessa religião é a harmonia entre sociedade e natureza. A pessoa, para ser boa, ela tem que estar bem com a sociedade e também com a natureza, fazer o bem, não desmatar, trazer apenas o bem-estar para os dois. O ser humano deve cultivar o bem com outras pessoas. Ele deve fazer o bem para as outras pessoas, como ajudar. E cada um deve entender seu papel na sociedade, ou seja, se o político entender o seu papel, ele não irá roubar, ele não irá prestar um mau atendimento. O professor, se souber do seu papel na sociedade, vai desempenhar apenas dar aulas boas. Se cada pessoa ela soubesse, de acordo com o confucionismo, o seu papel na sociedade, ela poderia entreter e até trazer uma melhoria para a própria sociedade onde vive. Teremos o taoísmo, que foi fundado por Lao Tse, no século 6 a.C. Aqui como vocês podem reparar o símbolo do taoísmo. O objetivo desta religião é a harmonia do homem e sociedade. O objetivo também chega através dessas atividades místicas, como a valorização do mundo interior. Você tem que procurar sempre estar bem consigo mesmo. Às vezes o nosso corpo está muito forte, né? Tem uma pessoa forte, mas por dentro eu me sinto mal, me sinto com um vazio. Ela deveria, segundo o taoísmo, procurar o bem para o próprio interior. E temos o Yin e o Yang, que são princípios iguais e opostos ao mesmo tempo. Por exemplo, o Yin é a noite, o Yang é o dia. O Yin é o local escuro, e o Yang é o local claro, e por assim seguimos adiante. Espero que tenham gostado dessa aula. Ela foi bem curta, um vídeo bem rápido para vocês assimilarem a história da China
E é claro que eu deixo aqui que qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Espero que tenham tido bom ensino, né? Veja o vídeo quantas vezes quiser e tchau!